Você está ouvindo o Maldito Cast, uma obra de ficção idealizada e narrada por Felipe Lacerda, onde contamos histórias de assombração ao redor de uma fogueira. Deixe o seu comentário e siga o nosso programa em sua plataforma preferida. Coloque seus fones de ouvido e tenha bons pesadelos. A Moita Corre Menino, de Saulo Rodrigues. Contos de Malassombro. É assim que o meu avô chamava as histórias de terror que ele me contava. Algumas eram até bobinhas, outras terríveis. As que eram verdade eram as piores, e ele nunca dizia o que era real ou não real. Certa vez, ele contou a história da Moita Corre Menino. Era um ponto específico na estrada velha da Ilha do Ouro. Eu me lembro bem desse lugar, do medo besta que sentia quando caminhava naquela estrada. Estrada de chão batido, conhecida como Várzea Grande, 2 ou 3 metros de largura, em alguns pontos bem menos. Um canal acompanhava quase toda a extensão da Várzea Grande. Do lado direito, para quem ia para o povoado, se via os alagados de plantar arroz. Do lado esquerdo, fazendas e toda sorte de terra seca do sertão. Você seguia pela rua da Grota do Touro e lá na frente começava a estrada da Várzea Grande. A Moita Corre Menino ficava logo com 15 a 20 minutos de caminhada. Para fazer o caminho todo, você levava aproximadamente 1 hora caminhando. Então, na ida, logo se passava pela maldita Moita. A Moita Corre Menino. Seu Antônio, meu avô, pergunta se eu sei de onde diabo vem esse nome de Moita Corre Menino. Claro que eu não sei, e eu respondo. Ele ri de mim já sabendo o que eu iria responder. Mas ele precisava perguntar. Precisava perguntar para testar a minha atenção ou só para me perturbar mesmo. E ele continuava a contar. O povo mais velho conta que há algumas gerações atrás, um menino que não sei o nome, nunca soube e nunca procurei saber, fazia sempre aquele caminho da cidade para o povoado, fazendo favor em troca de trocados para os comerciantes e moradores das redondezas. Fazer pequenos favores em troca de moedas era uma coisa muito comum naquela época. E como em toda boa cidade do interior, parte da educação dos filhos era por meio das histórias e causos de malassombro. O medo ajudava bastante a manter os travessos mais calmos, por assim dizer. E a mãe do menino contava todas as histórias que sabia, a fim de que o menino tivesse o máximo de atenção ao seu redor. Papa-figo, velho do saco, fogo corredor, lobisomem, tudo que ela já ouvira dos mais velhos, ela contava para ele. Bom, é claro que a estratégia funcionava com o dito menino. Ele fazia o caminho muito mais rápido que o habitual. Ele, o menino, sempre contava à sua mãe que perto de uma moita grande e densa de catingueira, ele ouvia umas risadas. Às vezes, sons estranhos de coisas quebrando. Os sons que os marchantes faziam quando tratavam os bois que matavam. Mas a sua mãe dizia que era coisa da sua cabeça, que nada daquilo que ele falava era real. Engraçado, né? Ela enchia a cabeça do menino de causos e quando ele relatava algo, era coisa da cabeça. Depois de meses fazendo aquele roteiro todos os dias, o menino começou com as histórias. A cada passada pela moita, ele tinha mais medo. Então, que num belo dia, o menino simplesmente não voltou para casa. Não esteve nos comércios, que sempre ia procurar favor para fazer, e nem chegou na Ilha do Ouro. Aquele menino nunca foi encontrado. Na moita de catingueira, acharam suas roupas. Nelas tinha um pouco de sangue. Queimaram a moita, mas a moita cresceu exatamente igual. Cortaram a moita, fizeram um buraco no local, mas a moita crescia do mesmo tamanho, com o mesmo volume e no mesmo lugar. No início, por mais estranho que aquilo fosse, não deram muita atenção, sabe? Pelo menos, não que os velhos falassem. Disso, do menino sumir e as coisas ficarem estranhas, passaram alguns anos. Não foi de imediato. Não que eu saiba, pelo menos. Mas, depois de um tempo, começaram os boatos. Os murmurinhos sobre pessoas que passavam pela moita de catingueira da estrada da Várzea Grande e ouviam um choro de menino. Um choro arrastado, bastante perturbador, de muito sofrimento
e uma tristeza que doía a alma. Eu meio que interrompi o seu Antônio nesse momento e disse que eu mesmo ouvia os choros, ou pensava ter ouvido. Eu tinha um medo enorme de andar ali sozinho, e olhe que eu era à toa até a tampa. Quando estava com os meus amigos andando por ali, eu sempre era o mais malvado, corria, zombava do lugar e dos meninos que demonstravam medo. Mas sozinho, sozinho as coisas eram bem diferentes. Meu avô riu de mim e disse ser bem a minha cara perturbar com os outros desse jeito. Olhando bem para mim, ele continua. Então, meu neto, certa vez eu passava por ali. Eu ia lá nos Bertioga entregar uns litros de mel. Na ida, eu não prestei atenção em nada. Eu não ouvi e nem vi nada. Mas na volta eu me arrependi de não ter ido a cavalo. Pois na volta, já perto daquele diabo de moita amaldiçoada, uns 50 metros, assim, eu ouço um choro, uma lamúria dos infernos. Porque aquilo não era um simples choro. Aquilo parecia que a pobre criança estava sendo atormentada pelo próprio coisa ruim. O tio Julinho mesmo contava sempre que podia de quando passou por lá e viu um menino trepado na catingueira e chorando com lágrimas de sangue. Lágrimas de sangue. Didica, lá da rua de baixo, contava exatamente a mesma aparição. Toda vez que alguém chegava perturbado da Ilha do Ouro e vinha pela estrada da Várzea Grande, a gente sabia na hora que tinha a ver com a moita Corre Menino. Ela recebeu esse nome porque toda vez que alguém ia passar por ela, começava a correr. Então, a alcunha de Corre Menino ali acabou se tornando o nome daquele ponto da estrada, além de ser o nome da moita de Catingueira em si. Havia uma série de relatos, fossem apenas do choro ou de aparições. O pessoal do Bertioga falava de algum tipo de maldição, ou de alguma coisa bem maligna naquela moita. Eu acredito que algo ruim aconteceu ali, e não foi só com o menino do choro não, mas pessoas que sumiram indo ou vindo da Ilha do Ouro, sabe? Restos de roupas sempre eram encontradas naquela catingueira. Deus me livre, diz o meu avô fazendo o sinal da cruz. Eu lembro que uma moça, parente do pessoal do Zé de Tistinha, contava que um dia, passando por lá a cavalo, ouviu bem alto o choro de algumas crianças. Não era só um menino, era mais, tinha voz de menina também e eram várias vozes. O povo fala que alguém, que eu nem lembro quem, estava passando por lá e viu duas crianças com roupas tradicionais de cigano. Dos olhos das duas crianças escorria um sangue preto como piche. Os seus rostos pareciam arder em brasa viva, coisa pavorosa de se contar, que me arrepia sempre que lembro disso. E depois que duas das crianças dos Bertioga sumiram naquela estrada, eles até fizeram uma outra estrada que dava lá na rua debaixo da igreja só para não passar perto da moita. Eu ouvia muitas histórias de crianças, aparições naquela moita dos diabos. Quase todas as crianças choravam sangue ou algo preto como piche. A maioria delas tinha a pele em chamas. Praticamente todas as histórias de vozes ouvidas eram assustadoras. As vozes pareciam sofrer a pior danação das profundezas dos infernos. Só de imaginar uma criança sofrendo desse jeito, meu Deus, eu odiava a forma como descreviam os choros. E eu os ouvi com meus próprios ouvidos, então eu sei bem como era. E eu sempre voltava à mente aquele som pavoroso. Seu Antônio ficou bastante incomodado, falando de como eram ouvidas as vozes da moita Corre Menino. E se me lembro bem, era realmente assustador. Tinha tanta dor. O que teria acontecido para que aquilo ficasse preso naquele lugar? Aquele eco extremamente perturbador. Lembro de sons de ossos quebrando, pele rasgando. Pensando sobre, era como se alguém estivesse esfolando alguém vivo, sabe? Chega a dar um arrepio. Alguns primos meus que ainda moram no povoado relatam que ainda se fala da moita Corre Menino, que o choro ainda é ouvido e as pessoas ainda evitam passar por lá. As poucas vezes que eu voltei ao município e fui para a Ilha do Ouro,
eu ia pela pista. Eu nunca tive coragem de voltar naquela velha estrada. Mesmo acompanhado, eu evitava passar perto daquela moita. O seu Antônio falava que coisas estranhas sempre acontecem nos interiores de todos os lugares e que ali sempre acontecia. Ele acreditava que a moita corre menino era algo muito particular daquele lugar, daquelas pessoas. Aquilo tudo mantinha as pessoas atentas e veacas, como ele adorava falar. Veaca significa algo ligeiro, ficar esperto. Naquele mesmo dia, ele me levou no açude. Queria nadar um pouco. Depois fomos na feira. Ali na feira era o ponto forte do velho. Ele amava aquilo. O comércio e a barraca dos feirantes, todos conhecidos. Às vezes, eles organizavam almoços, faziam comidas maravilhosas. Lembro que daquela vez foi galinha cozida com pirão. Seu Antônio adorava a fartura de comida e fazia questão de mesa cheia. Nós comemos e por algumas horas eu esqueci das vozes, do choro, da moita e do menino. Depois, num finzinho de tarde, ficamos sentados na varanda vendo o povo passando de lá para cá e de cá para lá. E lá dentro, bem no fundo da nossa mente, ecoava triste e assustador o choro de um menino. Você acabou de ouvir o Maldito Cast. Deixe o seu like. É um pequeno gesto para você, mas nos ajuda muito na divulgação de nosso podcast dentro dessa plataforma. Ou você pode nos ajudar fazendo um Pix de qualquer valor. Todos os links estão na descrição do episódio. Obrigado pelo seu tempo.